Ser trans e transicionar estão sempre interligados? Aliás, o que é transicionar? O que é ser trans? Tô confusa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transição de gênero. Pois é, vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o que é transição de gênero e sobre o que é ser trans. Vamos conversar sobre essas coisas. Laverne, você tá doida? Quase que você derrubou o copo, demônia. Enfim, esse vai ser o assunto de hoje. Meu Deus, que gata maluca, socorro. Eu aqui super sério e você me vem com essa? Ai, mas tá bom, né? Problemas lavernísticos à parte, vamos seguir com o vídeo. Primeiro, eu tenho que dizer pra vocês que esse é um vídeo que ele não pretende chegar exatamente a uma resposta. Eu não estou aqui para dar respostas para vocês, eu estou aqui apenas para fazer perguntas e deixar a mente de vocês mais confusa, mais fodida e vocês que lutem para conseguir chegar em alguma solução. Eu não tô aqui para dar solução de nada. Eu só vou aqui falar com vocês sobre algumas coisas que se passam nessa minha mente, nesse meu cérebro que não funciona muito bem, mas ainda tá aqui, né? Enfim, a respeito de transição de gênero e de transgeneridade em si. E eu não fiz roteiro pra esse vídeo também, então sabe-se lá onde é que isso daqui vai descambar, eu só vou falando das coisas que vão sair daqui da minha mente perturbada. É só isso que teremos hoje. Só. Mas vamos lá. Eu tenho conversado bastante com algumas das minhas amigas trans, uma delas mais especificamente, né, sobre essa questão do que faz uma pessoa ser trans, do que é uma transição de gênero e também sobre políticas públicas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que é mais antigo que eu falo sobre políticas públicas para pessoas trans e não binaridade de gênero. Se você quiser ver o vídeo, ele tá no card aqui em cima. Eu sugiro que você veja o vídeo. Nele eu tô falando sobre cotas em universidades, tá? Esse é o tópico daquele vídeo. E naquele vídeo eu lancei vários questionamentos. E hoje em dia eu meio que continuo com o mesmo posicionamento. Por mais que naquela época tenham tido alguns comentários que me fizeram refletir bastante, eu continuo com o mesmo posicionamento. Mas qual é esse posicionamento? Vai lá ver o vídeo, mas aqui você vai entender também. Vamos começar com a definição do que é transgeneridade. Vamos lá, gente, que vai ser complexo, acho que esse vídeo vai ser longo, mas vamos seguir. Transgeneridade é quando a pessoa não se reconhece com o gênero no qual ela foi identificada ao nascer. Quando ela nasceu, disseram que ela faz parte de um determinado gênero baseado naquele genital que ela apresentou e a vida toda dela vai ser pautada naquilo. Quando ela cresce, quando ela tá com um pouco mais de ideia sobre quem ela vai começar a ter noções se ela se identifica ou não com aquele gênero que lhe foi imposto. Se ela se identificar, parabéns, é uma pessoa cisgênero. Se ela não se identificar, parabéns, é uma pessoa transgênero. Se você não sabe nem o que é cisgênero, nossa, aí a conversa aqui vai ser um pouco mais difícil, mas cisgênero é a pessoa que é isso que eu falei. Ela se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, ou seja, nasceu com uma buceta, foi designada mulher e se identifica como mulher. É cis. Nasceu com pinto, foi designado homem, se identifica enquanto homem, é cis. Nasceu com uma buceta, não se identifica como mulher, é trans. Nasceu com pinto, não se identifica como homem, é trans. E nasceu com pinto ou uma buceta, mas não se identifica totalmente com tudo aquilo que está dentro do que é ser homem e do que é ser mulher. Aí é trans também. A gente está falando de não binariedade de gênero, que está dentro da transgeneridade, tá? As cores da bandeira trans, o azul representa os homens trans, o rosa representa as mulheres trans, e o branco representa a não binariedade de gênero. Representa o que está ali no meio termo e que tem várias identidades dentro do que é não binariedade de gênero. E é importante dizer que nesse canal a gente sim acredita que existe não binaridade de gênero, até porque eu nem precisava acreditar nisso, né? Existe, independente de crença ou não. E aqui a gente apoia não binariedade de gênero, tá? Existem algumas pessoas transbinárias que são totalmente contra a não binariedade de gênero. Não é o meu caso, não é o caso do Transmissão. Aqui é um espaço acolhedor para não binariedade de gênero. Mas tem algumas questões que a gente precisa pontuar aqui sobre transgeneridade, sobre transição e sobre direitos, enfim,
civis para pessoas trans. E aqui talvez eu esteja entrando no vespeiro. Mas eu tô acostumada a entrar em vespeiro, né? Tô acostumada, faz parte da minha vida de criadora de conteúdo. Vamos lá. Como eu disse pra vocês, essa é a definição de transgeneridade. Não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Mas o que você vai fazer a respeito dessa não identificação é que faz você transicionar ou não. É o que vai fazer com que você viva essa inconformidade de gênero ou que você não viva isso. Porque uma pessoa trans, ela não necessariamente precisa fazer uma transição de gênero para ela ser trans. Porque o ser trans está dentro da sua mente, está dentro da sua da forma como você se enxerga no mundo. Só você pode dizer se você é trans ou não. Só você que tá dentro da droga da sua cabeça para dizer se você é trans ou não. Só você que pode definir isso. Inclusive, algumas vezes eu já recebi questionamentos de inscritos do canal perguntando: Samantha, eu tô passando por isso, isso e isso. Será que eu sou trans? E a minha resposta é: talvez sim. Só você que pode saber. Eu não tô aqui para dar resposta de nada, como eu disse. Mentira, às vezes eu tô, mas hoje não é o caso. Enfim. Quando você decide vivenciar essa inconformidade de gênero, aí a gente está falando de transição. E a transição, no caso, é quando você vivencia isso. Não quer dizer que tem um jogo de regras para você vivenciar essa transição. Mas acaba que tem algumas etapas que são bem comuns a gente. A gente faz uma transição social, onde a gente apresenta para as pessoas ao nosso redor o nosso nome, o nosso novo nome, o nosso real nome. A gente apresenta para as pessoas ao redor quais são os nossos pronomes, quais são aqueles pronomes dos quais elas precisam nos tratar para que a gente se sinta confortável. A gente apresenta para as pessoas ao nosso redor a nossa expressão de gênero, que geralmente está muito atribuída à transição social. Porque o que a gente veste, gente, é importante sim. A gente sempre tem esse discurso de que roupa não define, mas a roupa comunica. Vestimenta comunica. A forma como você se veste vai comunicar para as pessoas ao redor, principalmente as pessoas que não te conhecem, como que elas devem te tratar, qual a forma que elas vão te tratar, quais são os pronomes que elas vão usar com você, quais são os locais que elas vão achar ou não aceitável que você adentre. Nós não vivemos em uma sociedade ideal onde gênero tenha sido abolido. Na sociedade que a gente vive, existe gênero, e expressão de gênero é importante para definir quais são os locais em que você terá acesso, quais são os locais em que você deverá adentrar de forma a, enfim, não causar um tumulto, né? Lembra aqui da Transbarbada da UNB. Eu fiz vídeo sobre isso e, nossa, foi outro vespeiro que eu me enfiei. Eu gosto, né, de me enfiar nos vesperos mesmo, pelo amor de Deus. Mas como eu disse, isso faz parte da minha criação de conteúdo na internet. Vamos lá. Isso é a transição social. A transição social é aquilo que vai comunicar com as pessoas ao seu redor. É aquilo que vai dizer para elas quem você é. Tudo isso faz parte da transição social. Falar com família, falar com amigos, falar com conhecidos, falar no trabalho, requerir um nome social. Tudo isso faz parte da transição social. A gente também tem a transição hormonal, que nem toda pessoa trans vai querer passar pela transição hormonal. A transição hormonal é quando você administra hormônios para ter mudanças no seu corpo, para mexer na sua biologia, para mexer no seu formato de corpo, no seu shape. Mas não necessariamente shape de academia, mas sim um shape de forma física mesmo, de redistribuição de gordura, de diminuição ou aumento de musculatura, sem necessariamente os exercícios estarem envolvidos. Às vezes, né, se a gente estiver falando de homens trans, entra também mudança na voz, entra crescimento de pelos. Se a gente estiver falando de mulheres trans, entra crescimento de mamas, entra delineado do quadril, crescimento do quadril. Todas essas coisas costumam acontecer quando a gente faz a administração de hormônios. A maioria das pessoas trans binárias fazem administração de hormônios, fazem uma terapia hormonal. Além da transição social, a maioria faz terapia hormonal. Mas tem algumas que não fazem, e isso não torna elas menos trans, e isso não invalida a transição delas também. Até porque, como eu disse, a transição social geralmente é o que vem primeiro, ou geralmente vem junto com a transição dos hormônios, e também muitas pessoas querem só ter a transição social. Eu tenho uma amiga que ela é uma travesti
E você olha pra ela, você vê claramente que o gênero dela é o feminino, você vê claramente quais são os pronomes que você tem que usar com ela, porque ela fez toda essa transição social, tem toda a questão da expressão de gênero dela, tem toda a questão ali que você olha pra ela, você sabe o que ela é. Não necessariamente que ela é uma pessoa trans, mas você sabe que ela pertence ao gênero feminino, mas ela não usa hormônios. Ela só faz a transição social. Essa é a única transição que ela faz. E eu conheço ela há anos. Ela não se hormoniza, ela não quer se hormonizar. E pra ela tá tudo certo. E funciona. E funciona. Porque tem todas as outras coisas que fazem com que a gente, quando olhe pra ela, reconheça quais são os espaços dela. Quais são os espaços adequados pra ela. Eu tô falando aqui que a gente, enquanto pessoas que não são transfóbicas, reconhecem. Porque o que pessoas transfóbicas reconhecem, a gente não se importa, a gente não dá a mínima. O que uma Hadfen reconhece como sendo espaço para uma pessoa trans adentrar é problema dela. É problema dela, ela que se foda. Eu tô falando de pessoas que são trans inclusivas. Mas a gente vê e sabe que aquela minha amiga, que eu não vou falar o nome dela aqui, né? Mas essa minha amiga, ela está sim apta a entrar em espaços femininos. Inclusive, provavelmente Hadfens nem se tocariam que ela tá naquele espaço enquanto sendo uma mulher trans, né? Enquanto sendo uma travesti. A maioria delas nem se tocaria disso, mas elas juram que se tocam dessas coisas. Um bando de tonta. Mas enfim, tem essa questão da transição hormonal. Então a gente já falou sobre transição social, que é a forma como você se comunica com a sociedade, que são as vestimentas que você usa, são os pronomes que você usa, é o nome social que você usa, tudo isso está dentro do que é a transição social. E a gente tem a transição hormonal, que é aquela que vai de fato mudar o seu corpo e que mesmo quando você tirar todas aquelas indumentárias, quando você tirar toda aquela maquiagem, quando você desfizer todo aquele penteado, quando você estiver totalmente desnuda, ainda assim você vai ter essas características no seu corpo, que são as características vindas dos hormônios. Obviamente que você pode adquirir as características de outras formas também, né, que não sejam com hormônios, mas que seja só com cirurgias plásticas, ou com um tipo específico de malhação na academia e tudo mais, né? Então, enfim, tem como também fazer isso sem administração de hormônios. Mas essa transição é muito comum para pessoas trans, a transição hormonal. E agora que a gente já falou dessas duas transições, vamos lá. A partir de qual ponto a gente define que aquela pessoa passou por uma transição e a partir de qual ponto a gente define que aquela pessoa trans pode acessar políticas públicas para pessoas trans? Esse é o ponto nebuloso. Há quem diga que basta a sua autoidentificação, basta você dizer quem você é, basta você dizer quais são os seus pronomes, basta você dizer qual é o seu gênero, para você poder ter acesso a qualquer tipo de direito que seja voltado para pessoas trans. Eu acho que a autoidentificação é extremamente importante, mas eu discordo que ela tenha que ser o crivo para acesso de direitos. Ai, caralho, agora eu vou ser chamada de transmedicalista, né? Eu vou. Chegou esse momento. Na verdade, esse momento acho que já chegou antes aqui no canal, quando eu falei da transbarbada e talvez em uns outros vídeos também. Mas vamos lá. Eu tô dizendo isso por quê? Porque quando a gente fala de uma transição de gênero, quando a gente tá falando de uma pessoa trans que passou por uma transição social ou hormonal, ou social e hormonal, a gente tá falando sobre uma pessoa trans que se colocou para a sociedade enquanto uma pessoa trans. A gente tá falando de uma pessoa trans que ela vai ser vista em todo lugar que ela for enquanto uma pessoa trans. A gente tá falando de uma pessoa trans que ela vai sofrer todos aqueles preconceitos vindos de transfobia da sociedade. Ela vai passar por isso. Ela vai ter o seu acesso a determinados espaços sendo questionados. Ela vai ter problemas para entrar em banheiros, ela vai ter problemas para conseguir emprego, ela vai ter problemas para viver em sociedade, porque a nossa sociedade é totalmente trans excludente. Então ela vai passar por todos esses problemas. Ela vai passar por todas essas questões que fazem com que a gente acabe sendo empurrada cada vez mais para a prostituição, que faz com que a nossa expectativa de vida seja diminuta, que faz com que a gente fique passível de sofrer diversas violências na sociedade, sejam violências psicológicas, sejam violências físicas. Então a pessoa trans que faz essa transição social e hormonal também, se ela quiser, mas eu tô falando aqui da social, aquela transição que vai comunicar para as pessoas ao redor dela quem ela é,
mesmo para as pessoas que não a conhecem, a gente está falando de uma pessoa trans que vai se colocar em risco, de uma pessoa trans que vai estar vivendo a transgeneridade dela de uma forma extremamente explícita. A gente está falando de uma coisa que não tem como ela esconder. É disso que a gente está falando. E quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, uma política de cotas, uma política de direito mesmo de adentrar espaços que são separados por gênero, quando a gente está falando de políticas enfim, de convívio em sociedade. Eu não tô nem aqui falando sobre mudança de nome de gênero, não. Eu tô aqui falando sobre essas políticas que envolvem a vida daquela pessoa dentro da sociedade, convivendo com outras pessoas. Eu tô falando mais de cotas mesmo. Eu tô falando mais disso. Eu tô falando mais disso e de banheiros. Mais nisso que eu tô focado aqui. Enfim, quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas que vão ter acesso a esses espaços sendo mais problemáticos. Ela vai ter mais dificuldade para se manter numa escola. Ela vai ter mais dificuldade para se manter em uma faculdade. Ela vai ter mais dificuldade para conseguir um emprego, para se manter em um emprego. Porque todo mundo ali vai ter algum tipo de violência com ela. Essa pessoa ela vai estar passível dessas violências. Então, as políticas públicas de cotas, as políticas públicas de determinação de banheiro, elas têm que servir para essas pessoas. Elas têm que abraçar essas pessoas. Elas têm que fazer com que essas pessoas consigam ficar nesses espaços. Elas precisam fazer com que essas pessoas elas possam estar inseridas em sociedade. Mas e uma pessoa trans que não passou por uma transição de gênero, que não passou por esses processos de uma transição social? Essa pessoa, ela deveria ter acesso a essas políticas públicas? Ela deveria ter acesso a uma política de cotas? Ela deveria poder acessar espaços que são separados por gênero, de acordo com o gênero do qual ela diz que ela pertence, pela autodeterminação dela, sem ela ter passado por uma transição social, uma transição de gênero? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Porque a pessoa trans que não passa por uma transição de gênero, seja uma transição hormonal, social, é uma pessoa trans que ela não é lida enquanto uma pessoa trans. É algo que só ficou ali no campo da mente dela, só ficou no campo da cabeça dela. Não é algo que ela comunicou para a sociedade, não é algo que vai fazer com que ela tenha essa bandeira de violência. É algo que fica só com ela e com algumas pessoas do convívio dela, mas ela não fica com esse marcador social. Quando ela sai na rua, esse não é um marcador nela, sabe? Definitivamente não é. Então, se ela não sofre essas pressões sociais que fazem com que ela seja expulsa de espaços sociais, por que ela deveria poder acessar uma política de cotas? Por que ela deveria poder acessar um espaço que é separado por gênero que não está de acordo com a expressão de gênero dela? Por quê? Esse é o problema da autodeterminação. A autodeterminação é extremamente importante, mas a autodeterminação ela não tem que ser o suficiente para certas coisas. Porque quando a gente fala de autodeterminação, por si só, a gente está falando sobre. A gente está falando sobre pessoas que sofrem violências e pessoas que não necessariamente estão sofrendo violências. Quando a gente fala de uma política de cotas, a gente está falando de uma inserção de pessoas naquele mercado. A gente está falando de uma inserção de pessoas naquela escola. A gente está falando de uma inserção de pessoas naquela faculdade. A gente está falando de uma inserção de pessoas que não são inseridas na sociedade, podendo ser inseridas na sociedade. Um exemplo, quando a gente fala de cotas raciais, a gente está falando de um tipo de cotas que não basta a autodeterminação. A gente vive em um país extremamente miscigenado. Pessoas aqui no nosso país dificilmente vão ter um DNA 100% branco. Se é que isso existe em algum lugar do mundo, um DNA 100% branco. Pelo amor de Deus. Mas aqui no Brasil, a gente tem várias misturas. As pessoas, elas não são necessariamente totalmente brancas ou totalmente negras. Isso não existe. Aqui a gente é uma mistura. A gente é uma mistura de vários povos, né? Que, enfim, uma mistura que ocorreu por um processo extremamente violento de colonização com pessoas indígenas, depois de escravidão de pessoas negras, de uma política de embranquecimento que a gente teve aqui no Brasil, que fazia com que pessoas
negras tivessem que se relacionar com pessoas brancas para que seus filhos nascessem mais claros, né? Isso aconteceu depois da abolição. Então é um processo totalmente violento, mas é um processo que fez com que hoje em dia, em 2023, no Brasil, a gente tivesse esse povo tão diversificado que a gente tem aqui. Mas ainda assim, aquelas pessoas que são negras, elas são expulsas de escolas, elas são expulsas de faculdades, elas são expulsas dos locais de trabalho. A gente construiu uma sociedade que, apesar de muito miscigenada, é uma sociedade que faz com que pessoas negras ainda estejam nas maiores parcelas de pobreza, com que pessoas negras ainda estejam longe dos locais em que pessoas brancas estão. Porque mesmo que a gente seja um povo misturado, a gente é um povo racializado. Mesmo que a gente seja um povo misturado, um povo miscigenado, a gente ainda tem diferenciações aqui no Brasil sobre aquelas pessoas que são lidas enquanto brancas e as pessoas que são lidas enquanto negras. E tudo isso faz com que aquelas pessoas que são lidas enquanto negras estejam passíveis de diversas violências na nossa sociedade. Basta ver os números de violências que mulheres negras sofrem, o quanto que são muito maiores do que os números de violências que mulheres brancas sofrem. Basta ver o quanto que a juventude negra, principalmente a juventude negra masculina, morre muito mais do que a juventude branca. Então, assim, são marcadores na nossa sociedade que fazem com que a gente precise de políticas de cotas nas escolas, nas universidades e também nos ambientes de trabalho, para que pessoas negras consigam estar mais inseridas na sociedade, consigam passar por esses obstáculos, por todas essas barreiras que a nossa sociedade coloca em cima delas. E como é que é feita essa política de cotas? Basta a pessoa ir lá e dizer eu sou negra? Não. A pessoa que é negra e que vai requerer a política de cotas, ela precisa passar por uma entrevista que é muito difícil, é muito complexa, é uma entrevista, assim, complicada e que tem vários problemas aqui, porque vai muito depender da banca que vai estar entrevistando aquela pessoa, se aquela banca ela vai ou não reconhecer aquela pessoa enquanto negra. E às vezes acontece de uma pessoa branca, que é lida socialmente enquanto branca, passar naquele sistema de cotas, enquanto às vezes uma pessoa que é lida socialmente enquanto negra não passe naquela política de cotas. Então a gente tem essa questão aí que é um pouco problemática, mas que ainda assim é muito importante para fazer com que várias pessoas que são brancas não tomem o lugar de pessoas negras na política de cotas. Porque direto a gente vê alguma questão de fraude, alguma pessoa branca tentando fraudar a política de cotas, e às vezes a gente vê até pessoas brancas conseguindo fraudar políticas de cotas. Já teve gente que fez uma maquiagem assim, fez um blackface mesmo e conseguiu passar em política de cotas, né? E depois foi descoberto ao longo do curso que essa pessoa tinha fraudado o sistema de cotas e a pessoa perdeu ali a vaga dela na universidade. Isso já aconteceu inúmeras vezes, mesmo tendo entrevista. Então, com pessoas trans, como é que a gente faz isso? Basta a pessoa se autodeterminar, basta ela se definir, porque ser uma pessoa trans está dentro da autodeterminação, está dentro do cérebro da pessoa trans. A pessoa trans é que vai dizer que ela é uma pessoa trans. Ela é que vai dizer, só ela é quem pode determinar que ela não está conforme com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Mas ela teve uma vida que colocou essas barreiras sociais nela. Ela teve uma vida que fez com que ela tivesse mais dificuldade ao acessar espaços como escola, faculdade, trabalho. Ou ela, mesmo sabendo que ela é trans, mesmo não se identificando totalmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento e, portanto, ela está dentro da transgeneridade, ela não viveu a transição de gênero, ela não passou por isso. Por que que ela deveria ter acesso a locais usando políticas públicas de cotas, sendo que essa pessoa ela não viveu o que faz com que ela precise desse sistema de cotas? Porque tem muitas pessoas trans, eu não vou questionar aqui se são ou não pessoas trans, mas tem muitas pessoas trans, principalmente dentro do grupo de não binariedade de gênero, que elas não fazem uma transição social, elas não fazem uma transição hormonal e elas se identificam enquanto pessoas trans. Mas elas usam convenientemente isso. Quando convém, elas são pessoas trans. Quando não convém, elas não são pessoas trans.
quando tá passível de sofrer alguma coisa, elas não dizem que são pessoas trans. Elas não são lidas enquanto pessoas trans. O único momento em que alguém sabe que aquela pessoa é uma pessoa trans e não cis é o momento em que ela fala. Eu não tô falando aqui sobre passabilidade. Eu tô falando sobre pessoas que nasceram com vagina e têm uma aparência física, uma expressão de gênero totalmente dentro do que é ser mulher na nossa sociedade. E ainda assim, essas pessoas, elas se dizem trans. E de fato, não estou dentro da mente delas, não vou questionar isso. Se diz que é trans, é trans. Mas ela é lida enquanto uma mulher, ela não faz uma transição social, ela não muda a sua expressão de gênero, ela não muda, por vezes, nem os pronomes dela, ela não faz nenhuma mudança desse tipo. Ela não vivencia a transição de gênero. Ou seja, ela continua sendo lida enquanto uma mulher. Por que ela deveria ter acesso à política de cotas de pessoas trans se ela não está passando pelas pressões sociais que fazem com que ela seja expulsa desses espaços? Eu estou falando aqui também sobre pessoas que nasceram com um pênis, que nasceram com um pinto e que se dizem trans, não se identificam com aquilo que é a masculinidade, mas que não fazem uma transição social, não mudam suas indumentárias, não mudam a sua expressão de gênero, não muda nada, continua sendo lida enquanto homem em qualquer espaço que ela esteja. E só deixa de ser lida enquanto homem a partir do momento em que ela diz: eu sou trans. Essas pessoas deveriam poder acessar uma política de cotas dentro de uma universidade, sendo que ela não passa por essas pressões, sendo que ela não é tirada de espaços de educação e de espaços de emprego, já que ela é lida enquanto uma pessoa cis. Ela deveria? Você aí diz o que você acha. Eu acho que não deveria. Quando eu fiz aquele meu vídeo de... Eu acho que é de 2021, se não me engano. Ou é de 2020. Sei lá qual foi o ano que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo que eu já indiquei pra vocês. Quando eu fiz esse vídeo, eu tinha falado justamente sobre um caso de uma pessoa não binária que era lida socialmente enquanto homem e que tinha, né, toda uma expressão de gênero masculina. Uma pessoa que tinha nascido com um pinto. Então, fisicamente, ela é lida como homem, a expressão de gênero dela era masculina, no máximo pintava as unhas de vez em quando. Inclusive, uma pessoa que constantemente estava com barba e tudo, né? E que tinha entrado na universidade por políticas de cotas para pessoas trans. Tinha entrado numa universidade pública usando política de cotas de pessoas trans. E era uma pessoa que usava nome social às vezes, mas não sempre. E ela foi exposta enquanto, né, uma pessoa que estava fraudando política de cotas para pessoas trans e estava ali em questionamento se ela deveria ou não ser expulsa da universidade. Se ela deveria ou não, né, enfim, ter negado esse direito dela, já que ela teria, teoricamente, fraudado a política de cotas. Eu não tô dentro da cabeça dessa pessoa, eu nem sei como é que essa pessoa tá hoje em dia. Talvez ela até já tenha feito uma transição social, mas naquela época não tinha feito. E eu não tô dentro da cabeça dela pra definir se ela é ou não uma pessoa trans. Eu não tô dentro da cabeça de ninguém. Por mais que eu seja uma ruiva de olhos verdes, eu não sou a Jean Grey, tá? Adoraria ser, inclusive, né? Mas não sou a Jean Grey. Então eu não posso ler a mente das pessoas. Então eu não posso determinar se elas são ou não trans. Mas eu posso sim determinar se elas estão ou não fazendo uma transição social. Eu posso olhar pra elas, eu posso saber, eu posso conversando com elas identificar se elas estão ou não passando por uma transição social. E você ser trans não necessariamente vai fazer com que você passe por uma transição social. Você ser trans não necessariamente vai te dar o direito de acessar políticas públicas para pessoas trans. Porque a política pública, ela tem que vir a partir do momento em que você está passível de sofrer violências, a partir do momento em que você está passível de sofrer as pressões que te tiram daqueles ambientes. Então, para você acessar esses ambientes, para você acessar essas políticas públicas, ao meu ver, você precisa sim fazer uma transição social. Você precisa sim ter signos em você que te identifiquem enquanto uma pessoa pertencente àquele gênero que você está reivindicando. E aqui eu tô dizendo sobre pessoas não binárias também, tá?
Porque existem várias formas de pessoas não binárias fazerem transição social. Várias formas. Porque existem várias formas delas usarem da expressão de gênero delas para elas comunicarem para o mundo que elas são pessoas não binárias. E quando elas fazem isso, elas estão passíveis de sofrer as transfobias do mundo, elas estão passíveis de sofrer tudo aquilo. Mas não é só pintar uma unha, não é só colocar uma saia de vez em quando. Uma transição social, gente, ela requer que você passe todos os momentos da sua vida naquela transição social. Ela não é só uma coisa que você coloca em um momento ou outro, porque isso é uma fantasia. Você colocar uma saia em determinados espaços não faz de você uma pessoa que esteja em transição social. Faz apenas com que você seja uma pessoa que em determinados espaços esteja usando uma saia. O Harry Styles usa saia de vez em quando, o Fiuk usa saia de vez em quando. Isso faz deles pessoas trans? Não. Eles continuam sendo homens cisgênero. Tanto porque assim eles se identificam, quanto porque é assim que a sociedade vê eles. É assim toda a expressão de gênero que eles comunicam, independente de vez em quando eles usarem uma saia ou não. Então, é importante vocês terem isso em mente. A transição social, ela não é só uma roupa que você põe e tira. A transição social, ela é a comunicação com o mundo. Ela é a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Ela é tudo aquilo que está dentro do que a sociedade vai te ver, da leitura que você vai passar para a sociedade. E é muito complexo a gente definir isso. Muito complexo. Deve ter dado algum erro de continuidade agora, porque a memória do celular encheu. E aí eu tive que passar os arquivos pro computador para liberar espaço, enfim, né? Enfim, coisas da produção de conteúdo. Mas vamos lá. Talvez você que esteja me assistindo até agora, né, nesse vídeo longuíssimo, esteja um pouco frustrada por eu não ter dado para você um checklist, uma lista para você ir dando check nas coisas que fazem parte de uma transição social, né? Mas acontece que eu não vou fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, eu sou só uma travesti da internet. Eu não sou ninguém pra dizer pra vocês o que que caracteriza uma transição social. Quer dizer, eu até poderia fazer isso, mas eu não quero fazer isso porque eu não vou também ficar cagando tanta regra assim, né? Esse vídeo já tá bastante caga-regra, não vou fazer mais cagação de regra, não. Até porque eu não trabalho numa banca de cotas, né? Pra poder, enfim, fazer essa averiguação de quem é trans e de quem não é, então eu não tenho obrigação nenhuma de fazer um checklist desse pra vocês. Não tenho. Até porque lembrando também que esse vídeo aqui não é um vídeo pra dar respostas pra ninguém, é um vídeo só pra encher vocês de mais dúvidas e crises existenciais. Eu tô aqui só pra isso, não pra dar respostas. Mas enfim, o que eu tenho pra falar aqui pra encerrar esse vídeo que já tá extremamente longo e que eu perdi ainda o fio da meada, né, já que, enfim, teve esse problema aí com a memória do celular que encheu. Eu só queria dizer pra vocês que a gente, quando fala de autodeterminação, quando a gente fala da pessoa se autodeterminar enquanto uma pessoa trans, a gente tá contando com a consciência da pessoa. Eu não vou dar um checklist pra vocês. Vocês que vão fazer esse checklist mental. Vocês que vão pensar a respeito se aquilo que vocês estão passando enquanto uma pessoa trans tá dentro das violências que pessoas trans podem passar. Se você está passível de passar por essas violências, ou se você só tá mesmo vivendo socialmente enquanto uma pessoa cis, mesmo que você seja uma pessoa trans. Eu só quero que você coloque a mão na sua consciência para você poder pensar se você realmente merece ou não acessar essas políticas de cotas. Porque a gente não vive numa sociedade ideal. A gente vive numa sociedade em que faz separações por gênero e que a transição de gênero ela é muito marcada na nossa sociedade sobre o que é uma transição de gênero. A gente vive uma sociedade em que gênero existe, em que existem essas definições do que são gêneros masculinos, femininos, e está se criando também várias definições do que está dentro da não binariedade de gênero. Então a gente já tem essas construções na nossa sociedade. A gente gostando delas ou não, elas existem. Elas permeiam as regras sociais em que a gente está inserida. E tudo bem, essas regras sociais elas podem mudar e a gente espera que mudem, né? Revoluções estão aí para serem, para acontecerem e para mudarem as coisas. Então, a gente espera que ainda tenha revoluções de gênero que façam com que tudo isso, todas essas construções sociais de gênero que a gente tem, caiam por terra.
Mas quando a gente vai na sociedade, a gente nem vai mais precisar de políticas de cotas. E atualmente a gente precisa. Atualmente a gente precisa disso para que a gente mude aqueles números de 90% das pessoas trans estarem se prostituindo para sobreviver. Para que a gente mude aqueles números de expectativa de vida de em torno de 35 anos. Para que a gente mude esses números que são tão horríveis em cima da gente. E aí, para isso, né, já que a gente ainda não tem muito claro o que estaria dentro de uma transição de gênero e do que não estaria dentro, e eu não quero, como eu disse para vocês, fazer essa cagação de regra do que é ou não uma transição de gênero, mas como a gente não tem isso claro na nossa sociedade, a gente precisa que você tenha a consciência de que você pense a respeito de como está sendo a sua transição, que você pense a respeito se você está ou não fazendo uma transição social, ou se você só está, sei lá, colocando uma roupa específica para você frequentar alguns locais muito específicos que você sabe que não vão ter violências de gênero, para conviver com pessoas muito específicas. Ou se você está fazendo isso na sua vida inteira. E volto a dizer, mesmo se você não fizer uma transição social, só você que pode definir se você é uma pessoa trans ou não. Nenhuma outra pessoa no mundo pode definir se você é ou não uma pessoa trans. Isso cabe a você. Mas transição social, isso outras pessoas podem sim definir se você está passando por ou se você não está passando por. Por exemplo, eu só comecei minha transição social em 2016, quando eu tava com 24 anos, que foi quando eu realmente comecei a me apresentar socialmente para as pessoas enquanto uma mulher e me afirmar enquanto mulher. Isso mesmo antes dos meus hormônios estarem fazendo muito efeito, né? Apesar de que eu fiz isso depois que os meus hormônios já estavam trabalhando bem no meu corpo, né? Mas foi a partir daquele momento que eu iniciei minha transição social. Eu iniciei minha transição hormonal, foi em julho de 2016, e a minha transição de gênero, a minha transição social, ela só começou mesmo, foi lá para mais ou menos outubro, talvez? Eu acho que foi por aí. Acho que foi mais ou menos em outubro, em setembro ou outubro de 2016. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a minha transição social. E a partir dali é que eu realmente me defini como uma pessoa em transição social. Aquela transição que era o que define as violências que eu estava passiva. Foi a partir daquele momento em que eu me expus para o mundo de uma forma em que eu estive passiva de sofrer todo tipo de opressão que envolve você ser uma mulher trans. Foi a partir daquela minha transição social. Não foi nem os hormônios, que eu comecei com eles um pouco antes. Mas isso quer dizer que antes, toda a minha vida pregressa a isso, era uma vida cis? Bom, socialmente era, mas na minha mente eu sabia que não era. E conversando com algumas pessoas também, as pessoas sabiam que não era. Eu comecei a minha transição de gênero em 2016, mas eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor a respeito disso no iniciozinho de 2015, em janeiro de 2015. Então eu tive um ano e meio antes de iniciar minha transição hormonal, e tive um ano sei lá, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, até a minha transição social, em que eu estava conversando com as pessoas. Quando eu iniciei minha transição de gênero, seja hormonal e social, eu já tinha amigas que já me tratavam só no feminino, porque elas já sabiam, porque eu já tinha conversado com elas. Mas isso não caracterizava uma transição social, porque isso era algo que estava seleto em pequenos grupos, sabe? Eram só as pessoas que eram muito próximas de mim que sabiam. Era só a minha mãe que sabia. Era só meu namorado da época que sabia. Eram só as minhas amizades mais próximas, assim, o meu círculozinho fechado de amizades que sabiam daquilo. Socialmente, eu ainda era lida como um menino cisgênero, e socialmente eu não deveria poder ter acesso a nenhum tipo de política pública que fosse voltada para pessoas trans, porque eu não estava em transição social. Eu não estava passiva de sofrer as violências sociais que pessoas trans sofrem. Por mais que psicologicamente eu tivesse com a mente toda fodida, né? Por mais que eu tivesse passando por várias questões psicológicas por causa disso, ainda assim eu não deveria acessar espaços que fossem designados para o gênero feminino, eu não deveria acessar espaços que fossem de pessoas trans, eu não deveria fazer uso de políticas públicas para pessoas trans, e eu não fiz. Até o momento de eu iniciar minha transição social, eu não fiz. Justamente porque eu sabia
que não era o momento. Socialmente falando, não era o momento. Porque nós não vivemos numa sociedade ideal. A gente vive na sociedade em que estamos, não na sociedade do futuro. A gente vive na sociedade de agora. E essas são as regras da sociedade de agora. A gente concordando ou não. Enfim, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar nesse vídeo, e se eu continuar falando mais, acho que eu vou acabar só me repetindo mais do que eu já me repeti aqui. Mas se repetir no YouTube é importante, porque muitas vezes, mesmo a gente se repetindo tanto, as pessoas ainda assim não entendem o que a gente fala. E nos comentários, vem os comentários de gente que claramente não entendeu o que a gente falou. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas é isso, esse foi um vídeo que eu não me propus a dar respostas pra vocês, não me propus a fazer um checklist com vocês, eu só me propus a encher vocês de dúvidas. Vocês que vão dar as respostas na mente de vocês ou nos comentários aí embaixo. Se quiser me xingar aí do que você quiser, de transmedicalista e o caralho a quatro, pode xingar também. Provavelmente eu não vou ler os xingamentos. Vou ler os outros comentários. Xingamentos, provavelmente, quando eu ver que a gente vai me xingar, eu devo pular. Mas se quiser me xingar, você tá livre pra isso daí também. Faz o que você quiser da sua vida. Foda-se, tô nem aí. Mas não se esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Copia o link também e dissemina ele por aí, porque esse é um tipo de discussão que é importante a gente fazer dentro dos nossos meios trans. Porque são coisas que a gente precisa definir, porque são coisas que dizem respeito aos nossos direitos, né? Então são coisas assim que a gente precisa pensar bastante a respeito para fazer uma discussão com cuidado e uma discussão que não seja excludente com pessoas não binárias também, né? Porque eu também não quero ser excludente com pessoas não binárias, não. Mas enfim, compartilhem o vídeo por aí e também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo reflexivo daqui do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E se eu te deixei uma crise existencial, me desculpa. É a minha função aqui.